Olá, meu nome é Rafaela Túlio, artesã e designer gráfico, e hoje eu vou ensinar para vocês uma lixeirinha para carro organizadora, uma peça bem bacana com vários bolsinhos para você deixar tudo bem separadinho dentro do seu carro. Então puxa a vinheta e vamos começar! Eu vou deixar o molde aqui embaixo na descrição do vídeo e agora eu vou mostrar as quantidades que você tem que cortar de cada peça. Essa peça principal aqui, retinha, você vai cortar uma vez na manta e 2 vezes no tecido principal. Eu até trouxe aqui uma das partes já com a minha etiqueta colocada. Você vai pegar um tecido de forro combinando nesse corte aqui com o arredondado e vai cortar 2 vezes nesse tecido e também uma vez na manta. Para fazer os bolsinhos, a gente vai precisar de 2 cortes do tecido principal. Aqui ele mede 30 por 15, mas ele vai estar lá no molde também. E aqui uma faixinha pra gente fazer a alça. Essa minha aqui mede 6 centímetros por 28. Depois a gente vai cortar para ela ficar um pouquinho menor. E para fazer essa peça eu vou precisar de uma tesoura. Eu uso aqui o meu desvirador de peça para empurrar os cantinhos, mas se você não tiver, você pode usar um pincel ou uma agulha de crochê ou uma agulha de tricô. Desmanchador de case, que sempre é necessário. Alfinetes. Eu tenho aqui um pedacinho daquele giz que apaga com o ferro. E uma régua. Então agora vamos começar com o bolso da nossa lixeirinha. Aqui você vai juntar direito com direito as 2 peças e vai fazer uma costura passando pelo lado mais comprido, com um pezinho de máquina. E agora a gente vai desvirar, passar com o ferro para vincar bem certinho. E agora a gente vai passar uma costura para rebater com meio pezinho de máquina, costura mais estreitinha. Agora que a gente costurou, a gente vai cortar esse bolso. Ele tem que ficar 2 centímetros menor. Então eu faço assim, eu passo um risco aqui, rente, suficiente que pegue a parte de cima e a parte de baixo. E aqui eu vou medir 28 centímetros e vou cortar esse excesso. E vou deixar esse bolso separadinho, já vai aplicar ele. Agora eu vou fazer essa parte arredondada. Então eu vou prender uma das partes da manta, aqui na parte que tem a cola, prender com o ferro. E agora eu vou colocar as 2 partes iguais, direito com direito, bem certinho ali, e vou prender bem com os alfinetes. E pelo lado da manta, eu vou passar aqui uma costura de um pé de máquina também. E agora, pra gente fazer o redondinho bem perfeitinho, a gente faz vários piques com a tesoura, até chegar bem perto da costura, mas cuidando para não passar por cima, para não ter o perigo da sua peça desmanchar. E agora a gente desvira, deixando um lado aqui na manta, puxando o outro para trás. Aqui eu já gosto de ir acertando com o ferro para ele ficar bem certinho. Então puxa bem a costura para fora para não deixar a parte do forro maior do que a parte de fora, nem vice-versa. Também gosto de passar outra vez na parte de trás. Tá vendo que aqui ficou um pouquinho de sobra da manta, né? Não tem problema, a gente ajusta depois na hora de aplicar na peça. E aí aqui, pela parte da frente, a parte que tá colada na manta, a gente vai fazer uma outra costurinha para rebater, também um pouquinho menor do que um pé de máquina. Eu gosto de cortar essa sobrinha que fica aqui. Então agora a gente vai prender o bolso da nossa peça aqui nessa partezinha arredondada. Ficou um pouquinho de manta sobrando. Então a partir do tecido, a gente vai marcar 10 centímetros, bem retinho, vai fazer um risco. E daqui pra cá, a mesma coisa, mais 10 centímetros. E agora, com o tecido do bolso, esse que a gente tinha reservado, nós vamos fazer mais 2 marcações. Essas medidas são um pouquinho diferentes. A partir da borda do tecido, a gente vai fazer aqui um traço de 12 centímetros e daqui pra cá também. Agora a gente vai abrir aqui esse tecido, deixar pra fora assim. E a gente vai unir ali, ó, a linha de cima com a linha de baixo. Só a primeira. Vamos acertar aqui, vamos alfinetar e vamos passar uma costura, lembrando de fazer um retrocesso aqui no começo, deixando o forro separado. E agora a gente vai fazer uma prega. Então a gente vai pegar essa outra linha e vamos encontrar na segunda linha de baixo, na parte de cima e olhando ali na parte de baixo também. Vou alfinetar de novo e passar mais uma costura, lembrando do retrocesso aqui no começo. E aqui a gente vai fazer mais 2 pregas, uma de cada lado. Então eu vou pegar aqui o tecido e vou encontrar aqui a borda do de cima com a borda do de baixo. Essa sobra eu vou virar pra cá, venho aqui com o alfinete e marco aqui embaixo. Lembrando de passar o alfinete aqui na parte de baixo também. E eu ponho também um alfinetinho aqui. Do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Encontra o tecido com tecido e puxa pra cá. Aqui é importante a gente cuidar para que fique mais ou menos a mesma distância. Essa prega uma da outra
E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar essa parte aqui que está pronta, direito com essa parte de trás da nossa lixeirinha. A parte de trás é a parte onde eu coloquei a minha etiqueta, que vai ficar aparecendo depois. Então a gente vem aqui e arruma. Como é normal o tecido dançar um pouquinho, olha, fica a manta ali sobrando e tal, eu gosto de puxar um pouquinho mais para baixo aqui, ó, para ter certeza que a costura vai passar por cima de todas as camadas. E vou alfinetar. E agora eu vou passar uma costura aqui pela parte da manta de um pé de máquina em toda a volta. E aqui a gente pode cortar fora esse excesso de tecido. Agora a gente tira os alfinetes, lembrando de tirar aqueles alfinetes lá de dentro com muito cuidado para não espetar o dedo. Essa lixeirinha aqui é bem fácil disso acontecer. E agora a gente vai fazer a alça da nossa lixeirinha. Vamos reservar aqui a parte que está costurada. Eu faço assim, eu dobro ao meio e passo o ferro. Aí eu abro e dobro ao meio 2 vezes. Da lateral até o vinco que foi feito e ao contrário aqui também. E agora eu vou dobrar de novo ao meio, juntando bem certinho aqui as 2 partes. E agora eu vou passar uma costura bem rentezinho aqui para fechar essa nossa alcinha. Aqui eu vou cortar um pedacinho dessa pontinha e eu vou medir para que essa alça fique com um total de 25 centímetros. Então eu venho aqui e agora para colocar ela na nossa lixeirinha eu faço assim. Eu venho aqui e dobro, juntando as 2 pontinhas aqui da manta e faço um pique para acertar a metade. E prendo a alcinha aqui com um alfinete, bem no meio. E eu gosto de passar uma costura bem rentezinho aqui para firmar. Agora a gente vai completar o nosso sanduíche com aquela última parte que sobrou do tecido principal. Vamos colocar direito com direito e alfinetar. E aqui a gente vai passar uma costurinha pelo lado da manta, deixando uma abertura aqui embaixo. Agora eu vou cortar esse excesso de linha, tirar os alfinetes. E aqui a gente vai fazer um pique para tirar o excesso desse canto dos 2 lados. E a gente vai fazer a mesma coisa nos cantinhos arredondados que a gente fez naquele começo da borda arredondada. Vamos fazer vários piquezinhos aqui. Porque na hora de desvirar, o cantinho fica bem certinho. Se a gente não faz esses piques, o tecido fica empapuçado e ele não fica com aquele efeito redondo. E agora vamos desvirar. Agora eu vou empurrar os cantinhos, todas as costuras para fora. Aqui eu tô usando um desvirador específico para isso, ele tem uma bolinha ali certinha. Se você estiver usando uma agulha de tricô, toma bastante cuidado porque você pode furar a sua peça, principalmente aqui nos cantinhos, tá? E agora a gente vem de novo no ferro e acerta bem essas costurinhas. E aqui a gente fecha. A gente dobra seguindo bem a costura ali para ficar bem retinho, passando o ferro dos 2 lados. E aqui para fechar esse buraquinho do desvire, você pode fazer de 3 formas. Você pode usar o pontinho invisível feito à mão. Fica um acabamento muito bom, mas como eu faço muita peça para vender, eu acho que não compensa, você leva muito tempo. Então eu passo uma costura bem rentezinha aqui para fechar, ou eu coloco um pouquinho de cola, que também fica bem bacana o acabamento. Quando você passa a cola, espera um pouquinho para depois desvirar a peça. Aqui eu vou cortar esse excesso de fio, um pedacinho a mais, e veja como fica esse acabamento aqui, bem rentezinho. Agora a gente vai desvirar nossa lixeirinha e ela vai estar quase pronta. Aqui mais uma vez eu vou pegar o meu desvirador para empurrar as costuras e vou passar o ferro para deixar ela bem retinha. E aqui nessa parte de cima, pela frente, a gente vai fazer uma costurinha também para rebater, menos de um pé de máquina, de um lado até o outro, começando e terminando com um retrocesso. Agora a gente corta esse excesso de fio e a nossa lixeirinha já está pronta. Essa peça custou mais ou menos uns R$ 6,50 para ser feita, mas isso vai depender muito da sua região. E você pode vender ela ali por uns 35 ou 40 reais. Ela tem um diferencial muito bacana, porque além desse bolsinho aqui para você colocar o lixinho, a pessoa pode colocar o óculos, o celular, uma caneta. É uma peça super bacana e que não precisa ser necessariamente utilizada como um lixinho de carro. Pode ser usada como um organizador no banheiro, no quarto, quando a pessoa vai viajar, você usa para pendurar assim no hotel e colocar várias coisas. Já vendi essa lixeirinha para vários fins. Espero que você também goste bastante de fazer essa peça e que você venda muito aí na sua região. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu vou pedir para você curtir e comentar aqui embaixo o que você achou de fazer essa peça, se você teve alguma dificuldade e também me dando novas sugestões de produtos que eu posso mostrar aqui no canal para vocês. Então até mais, até o próximo Costuristas da Rafa!